nossa mesa de discussão, né, que vai tratar do tema de inequidade na saúde. Eu gostaria de propor inicialmente que a gente se apresente e que logo depois a gente comece esse painel. Tudo bem? Cris, você quer começar? Eu sou Cristiane Coelho. Está desligado o seu... Vamos ver. Mais É isso? É. Aqui. Não ficou, né? Acho que é o que você ligar aqui. Não, ligou, agora ligou. Bom, eu sou Cristiane Coelho, eu sou gerente geral da Knight Therapeutics. A Knight Therapeutics é uma empresa canadense focada em medicamentos de alta complexidade. Hoje a gente trabalha com medicações para antifungos, para fungos, mas para fungos, para câncer, oncologia, pâncreas, a gente tem pâncreas, tireoide, e Alzheimer, a gente tem uma medicação para Alzheimer. Bem, boa tarde. Eu sou Laura Murta, eu sou Head de Economia da Saúde na Origin Health, que é uma empresa de consultoria na área de avaliação de tecnologias em saúde e economia da saúde, e também apresento o podcast de Biotech and Health, da MIT Technology Review Brasil. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Cláudio Santiago, eu trabalho como diretor da área de acesso da AbbVie Farmacêutica. A AbbVie é uma companhia multinacional americana, onde a gente trabalha diretamente com produtos para a área de biotecnologia, incluindo para áreas de oncologia, áreas de imunologia e também de especialidades médicas. Prazer estar aqui com vocês, privilégio participar da mesa. Boa tarde, meu nome é Sandra Soares Costa, juntamente com a Adriana, nós vamos moderar essa discussão. E eu sou fundadora, junto com a minha sócia, Janete Vaz, do Laboratório SEIB. Nós fundamos em 1984 e o laboratório cresceu, expandiu. Hoje nós estamos em 78 cidades, 15 estados do Brasil. E também não só cresceu, mas também nós diversificamos o nosso negócio. E hoje nós somos um grupo, somos o Grupo SEIB, e eu sou também a presidente do conselho do Grupo SEIB. Então, são 40 anos de uma jornada feminina empreendedora que a gente sabe, né? Na saúde, apesar de termos uma grande maioria de mulheres, a gente sabe que ainda é o espaço majoritariamente ainda masculino. Mas hoje nós temos aí, o nosso impacto são 7 mil colaboradores, e onde 77% da nossa mão de obra são mulheres e 74% das nossas posições de liderança são ocupadas por mulheres. É isso. Muito obrigada. Vamos em frente aí. E muito obrigada pela participação de todos. E eu agradeço o convite também do Rio Health Forum para participar desse painel. Bom, sou Adriana Costa, presidente da Siemens Healthineers no Brasil. A Siemens é uma empresa alemã, com presença praticamente em todos os países. Nós temos 170 anos de existência, no Brasil há mais de 120. Responsáveis, estamos atuando em 90% das decisões clínicas, e mais de 95% de presença em laboratórios, com prestadores de serviço, como um todo, em instituições públicas e privadas. E eu estou extremamente orgulhosa e honrada de estar do lado da doutora Sandra aqui nesse painel e ter vocês nesse espaço para troca, discussões ricas de tantas problemáticas que a gente tem na saúde. Eu acredito muito que a força da colaboração de vários setores, ela impulsiona as soluções do que a gente precisa. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Foi agora? Boa tarde a todos, meu nome é Isabela Tanuri, eu sou médica de formação, depois gestora, e hoje eu estou à frente do Grupo Aliança, eu sou CEO do grupo. O Grupo Aliança é um grupo de diagnóstico, a gente está presente em 12 estados, a gente faz tanto a parte de exames de imagem, quanto análises clínicas, anatomia patológica, vacinas, são 6 mil funcionários, 1.500 médicos, nesses 12 estados, e também a gente tem uma PPP, mais para frente eu vou falar, mas a gente também está dentro do setor público no estado da Bahia. Prazer. Oi, bom, eu sou Guilherme Amar,
Eu sou diretor da Cidine no Brasil. Nós somos uma empresa de desenvolvimento para kits para PCR, diagnóstico molecular. A gente está no Brasil desde 2019, então chegamos faz pouco tempo. Mas hoje a gente é uma das maiores empresas nesse ramo e somos hoje a maior empresa fornecedora de diagnóstico para a saúde da mulher no Brasil e vem crescendo bastante nesses últimos anos. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Ricardo Burgos. Está pegando bem o som, né? Melhorou. Sou o Ricardo Burgos, estou, né, como responsável pela área de pessoas e segurança do Grupo Amil. Já atuo na empresa há cerca de 5 anos, né? Então eu queria agradecer a oportunidade do Rio Health Forum aí pelo convite, né, nas pessoas do Rodrigo, do Josier também, né? Honrado de estar aqui, agradecer, né, a mediação, né, Adriana, a doutora Sandra também dessa mesa aqui, tendo a oportunidade de conhecer, né, colegas aí que ajudam muito a entrega da saúde, né, no Brasil, e dizer que eu estou muito feliz, né, de poder trocar um pouco, discutir. Acho que é uma grande responsabilidade. Nós somos o que separam aqui quem nos acompanha do horário de happy hour, né? Então a gente tem uma grande missão de agregar, de trocar um pouco conhecimento e rapidamente o Grupo Amil hoje emprega cerca de 33 mil, né, colaboradores CLTistas. Muitas vezes a empresa não é muito bem compreendida, não é apenas plano de saúde, né? Nós estamos tratando aqui de hospitais, de oncologia, de odontologia, enfim, de home care, de resgate. Então tem uma complexidade na saúde muito grande. O total de colaboradores que passam na entrega do nosso cuidado supera 100 mil pessoas, então é uma cidade, né, uma pequena cidade que a gente ajuda a administrar. E, de novo, muito feliz, né, de poder participar desse painel e aprender, né, com todos vocês. Posso começar, doutora Sandra? Pode começar, Adriano, você. Então, vamos lá. Então, o tema que a gente vai discutir aqui nessa próxima hora é como empresas da saúde podem cooperar para ajudar a diminuir as inequidades sociais. Então, a primeira pergunta ou provocação aqui que a gente tem é, no contexto atual da saúde, nós enfrentamos desafios significativos relacionados à relação custo-benefício e altos custos. Como as iniciativas de sustentabilidade podem contribuir para melhorar a eficiência de custos nas empresas de saúde, ao mesmo tempo em que promovem a equidade no acesso dos cuidados. Então, aqui, segundo a minha colinha, né, vamos ver, eu gostaria... Isabela, né? Isabela, pode ser, Isabela, você pode começar? Falar um pouco para a gente disso, né, Isabela? Oi, desculpa. Falando um pouco sobre essa primeira pergunta, eu acho que, bom, o setor de saúde, todo mundo aqui, é um setor que está muito desafiador. Eu acho que é uma questão que todo mundo está levando para dentro de casa, como se tornar mais eficiente, como levar mais acesso para mais pessoas com essa eficiência e reduzindo custos sem diminuir a qualidade. Então, eu acho que é um tema aqui comum para todos. Falando um pouco da gente, um dos propósitos da Aliança é a gente superar os nossos limites para levar saúde para mais pessoas, para acessos remotos. A gente está dentro das grandes cidades, mas, enfim, eu acho que o nosso crescimento vai muito pelas cidades pequenas, municípios pequenos. Então, a gente tem feito uma ação quanto a isso. Dentro da Aliança, a gente tem uma Health Tech chamada IDR. O IDR, há 8 anos atrás, ela foi a primeira empresa no mundo a operar máquinas à distância, tanto máquinas de ressonância quanto máquinas de tomografia. E hoje a gente opera mais de 200 máquinas à distância, tanto algumas internamente, mas a maior parte são de empresas terceiras, e a gente vê o quanto, enfim, primeiramente, ela tem uma redução de custo muito grande, e a segunda coisa é que a gente está levando saúde para lugares mais remotos, lugares onde não tem esse especialista, esse técnico de radiologia, esse médico para ela dar esse exame. Então, a gente está conseguindo entregar um exame com mais qualidade e com menor valor. Falando um pouco de sustentabilidade também, a gente tem um parque de máquinas muito grande, o nosso maior movimento é na parte de imagem, e aí a gente tem buscado, máquinas, na hora que a gente vai fazer a renovação, máquinas que têm uma tecnologia mais verde.
Aí a Adriana vai poder me complementar mais ainda, mas o que a gente tem visto, que eu tenho achado bastante interessante, olhando para com esse olhar sustentável, são as máquinas de ressonância, por exemplo, que não usam mais, que não tem mais necessidade de hélio. Então, além de ter um custo menor, de fato é mais sustentável para o mundo. Então, isso é um olhar que a gente vem tendo ultimamente. Eu posso aproveitar o gancho para já, né, colocar um exemplo. Não acho que a Isabela a Isabela trouxe esse ponto. Acho que a gente fala muito da tecnologia, como é que a tecnologia ela pode endereçar de novo, né, as soluções. Então, hoje, sustentabilidade ela precisa permear a nossa cadeia e as nossas decisões. Então, nosso compromisso na Healthineers, a Isabela citou máquinas com redução ou não emissão de hélio, mas tem outras iniciativas, por exemplo, arcos cirúrgicos ou outras tecnologias que têm aproximadamente entre 7 a 10 anos de vida útil, que ao final dessa vida útil, a necessidade de fazer um descarte desse material, uma necessidade de um upgrade, por exemplo, tecnológico. Então, através de economia circular, um outro exemplo, a gente recolhe esses equipamentos do mercado e esses equipamentos voltam para a Alemanha, porque precisam passar por um processo de upgrade de tecnologia e eles regressam ao mercado para mais 7, 10 anos. Então, de novo, acho que esse olhar de sustentabilidade, a gente aqui está falando com o corte de tecnologia de equipamentos, mas ele pode ser, né, acho que certamente, não sei se Cláudio ou Guilherme querem seguir com outros exemplos que a gente pode trazer esse olhar de sustentabilidade. Nessa mesma linha, é importante a gente olhar para o que realmente é valor e como esse valor ele é reconhecido e como a inovação também é reconhecida. Então, quando a gente fala de uma possibilidade de reduzir iniquidade e também numa redução de custos, é basicamente você juntando todos os stakeholders que estão nessa cadeia para que juntos possam encontrar soluções. Às vezes fala assim, o problema é um medicamento que é muito caro, ou não, o diagnóstico que é muito caro. Como é que sentando todos juntos e olhando de uma maneira que estas parcerias elas possam acontecer para que todos dentro da cadeia possam ganhar. E isso também é um reconhecimento do que é valor para cada um deles. Quando a gente olha para esse processo, a gente consegue encontrar também potenciais desperdícios. Então hoje a gente estava em algumas discussões um pouco antes, né, o quanto hoje ainda se é desperdiçado em termos de exames que não são utilizados, recursos que são desperdiçados. Então quando a gente olha para esse processo de iniquidade, dentro desses sistemas, quando a gente fala de altos custos, não é somente na redução do custo em si, mas como a gente consegue realmente fazer parcerias para garantir que toda a cadeia esteja alinhada para que não só os custos sejam reduzidos por redução de preços, mas também por redução de desperdícios. E só para complementar um pouco, acho que ainda mais quando a gente pensa, no caso da minha empresa, por exemplo, que a gente tenta introduzir no mercado um diagnóstico de altíssima complexidade, que por mais que seja, né, diagnóstico molecular, mas a gente traz um diferencial. A acessibilidade é o primeiro ponto, é tornar isso acessível, porque não adianta nada a gente introduzir uma tecnologia, algo que seja muito interessante, mas que não alcance aí a maior camada da população que precisa, né? Acho que o diagnóstico vem mudando, cada vez mais olhando para a qualidade de vida do paciente, o bom diagnóstico, né, pensando na eficiência, no diagnóstico rápido e mais assertivo, e como vocês bem disseram, tem toda uma cadeia envolvida de custos, que a gente não pode falar só do diagnóstico, né, uma vez que se acerte um ponto, quando você consegue olhar para essa cadeia de custo, uma coisa puxa a outra. E a gente veio desenvolvendo, nós somos uma empresa que tem 20 anos, né, no mundo, mas a gente já veio da universidade, nosso CEO vem da universidade, e quando a gente montou a empresa, ela foi focada em diagnósticos acessíveis. Então, o nosso CEO tem um projeto de vida dele que o diagnóstico molecular não deveria custar mais do que $3 para o paciente. E aí todo desenvolvimento que a gente vem fazendo é nesse sentido. Então, assim, todos os nossos painéis, todos os nossos kits, na verdade, são painéis de diagnóstico. A gente não tem um diagnóstico de marcador único. Então, eu tenho hoje painéis respiratórios, faz 26 marcadores de uma vez. Então, a gente conseguiu reduzir muito, por exemplo, a geração de resíduo depois desse diagnóstico. A gente diminuiu também o tamanho dos equipamentos para poder atender laboratórios pequenos, sem muita perda. A gente, hoje, todo o nosso processo de automação, de produção é automatizado também, diminuindo muito o rastro que a gente deixa, né, de gastos aí nesse processo. E a gente tem um projeto grande junto com a Nature de
fazer uma transferência da nossa tecnologia para diversos outros países, para começar a produzir perto dos mercados, para também diminuir todo o rastro de entrega de equipamentos, entrega de insumos, toda a parte de frete e tudo mais. E a gente já vem fazendo isso bastante voltado e eu acho que está totalmente atrelado à queda do custo, né? Eu acho que tudo isso permite que a gente faça um diagnóstico acessível, que no fim das contas é o ponto final do que a gente procura, né? Muito bom. Vou complementar aqui porque a gente, como é do diagnóstico, é muito interessante a gente acompanhar tudo isso, essa evolução desses painéis respiratórios, o quanto isso é importante, toda esses diagnósticos moleculares, né? Então, realmente a gente sabe da importância de tudo isso. E seguindo ainda na sequência do custo, né? A gente tem que falar também na outra ponta, né? Então, eu gostaria até de direcionar essa pergunta aqui para o nosso amigo Ricardo, né? Mas também gostaria depois que os outros complementassem, mas é como a redefinição de estratégias de planos de saúde, focando em redes de alto desempenho e centros de excelência, pode impactar positivamente a acessibilidade e qualidade dos cuidados de saúde, especialmente para populações vulneráveis. Então, gostaria primeiro, Ricardo, que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Não, super obrigado. Acho que esse é um ponto assim muito forte da nossa estratégia, né, nova no Grupo Amil, com todo o novo controle, né, o comando do Júnior, da Grace, do Beto. Na realidade, o nosso anseio é conseguir realmente redesenhar planos para aumentar, né, o acesso à saúde, né? E a gente acredita muito em termos uma rede eficiente, porque a gente sabe que saúde suplementar, né, nós temos aí menos de 30% da população brasileira que tem o acesso. E isso acontece porque nós temos uma série de ofensores e de ineficiências ao longo do processo, né? Então, hoje, no Grupo Amil, a gente entende que tendo planos, né, desenvolvidos com foco na nossa rede, que a gente consiga controlar, né, a entrega do cuidado, o custo médico e conseguir aumentar o acesso, né, aí com grande foco maior no Sudeste, São Paulo, Rio, Brasília e tudo mais, mas eu vejo, então esse é um pouco do contexto Amil, trazendo para o contexto, né, de empresas do nosso setor no mercado que vem se consolidando. Eu acho que o grande desafio é realmente ter uma rede que você consiga controlar todo esse custo na entrega do cuidado para os planos serem sustentáveis, né? A gente sabe que temos, obviamente, desafios regulatórios, nós temos uma legislação, né, muitas vezes ela não permite uma sustentabilidade daquela via comercial. Então tem uma série aí acho que o momento é bacana, de muita discussão, de muita troca, para que a gente entenda, né, o mercado de saúde suplementar de uma maneira mais holística, passando pelos fornecedores, passando, obviamente, por toda a parte da classe médica, que é fundamental, né, nessa entrega. Então eu fico muito feliz de poder participar, porque eu estou aprendendo saúde aqui todos os dias. Eu não venho da saúde, né? Eu tenho apenas 5 anos aí, eu aprendo todos os dias com profissionais incríveis das mais diversas áreas dentro da empresa. Mas eu vejo um momento muito bacana de diálogo, de construção, de mais pontes, de mais colaboração no segmento como um todo, para que realmente esses 28% da população brasileira que tem o acesso sejam 30%, 40%, 50%, né, daqui a alguns anos. Então, um pouquinho aí da nossa contribuição. Mas isso aí, eu acho que esse ponto é importante. E eventos como esse que nós estamos aqui hoje, eu acho Sem que dúvida. A gente caminha um pouco mais na evolução com uma mesa tão completa nesse sentido, né? Eu acho que a Laura tem alguma coisa para complementar e trazer para a gente, né, Laura? Obrigada. Eu acho que hoje a gente tem um debate muito interessante quando pensa em incorporação de tecnologia, especialmente alto custo, que é como a gente equilibra eficiência e equidade. Então, será que as nossas decisões elas não são muito direcionadas pela eficiência apenas? E que esses desfechos eficientes vão refletir decisões equitativas? Eu acho que a gente entende que hoje existe uma questão, né, de utilização de recurso que é escassa, mas que a gente não pode deixar de pensar na equidade
né, no âmbito do SUS, é um dos princípios, né, do sistema, e também na saúde suplementar. E aí eu acho que no sentido mais de definir quais são as prioridades de investimento. E aí a gente fala um pouco dessa questão de você ter uma estrutura, né, com melhores especialistas. E aí eu acho que a gente pensa também na questão das linhas de cuidado, né, de entender exatamente quais são essas relações de eficiência para tratar esses pacientes. E falando um pouco das populações que são mais vulneráveis, que aí eu acho que é onde entra a questão da equidade, como elas poderiam se beneficiar disso, a gente também precisa pensar em como aproximar essas pessoas desses centros, né? Não adianta a gente ter um centro quando a gente olha os estudos, né, enquanto o paciente se desloca para tratar um câncer, e a gente vê as grandes disparidades que a gente tem entre as regiões do nosso próprio país. E eu acho que isso conecta com programas importantes que algumas sociedades médicas, algumas empresas, que eu acho que é o exemplo que a gente está trazendo aqui, vão trabalhar. Então, eu participei de um projeto da BHH, né, que é a Associação Brasileira de Hemoterapia, né, e eles trabalharam essencialidade e equidade. Então, eles entenderam com as diferentes regiões o que era essencial para tratar todas as doenças que fazem parte daquela sociedade médica trabalha, e a partir daquilo, como as pessoas nas diferentes regiões entendem essencialidade de tratamento e como elas têm acesso a isso. E o que a gente percebe é que existem vários SUS dentro de um mesmo SUS, e da mesma forma que a gente tem diferenças também aí na saúde suplementar. Então, eu acho que toda essa reflexão que a gente tem, né, mesmo que a gente faça esse esforço de ter esses centros, garantir essas linhas de cuidado, né, ter educação médica para ter prestadores cada vez melhores, enfim, a gente também tem que lembrar de como é que a gente vai garantir que as pessoas tenham acesso a todo esse investimento que é feito. Cláudio, eu acho que você tem também uma contribuição muito importante para a gente nesse sentido. Claro, quando a gente olha, a Laura falou um pouquinho com relação ao Sistema Único de Saúde, mas olhando também para a parte, né, de saúde suplementar, quando a gente tem esses centros de tratamento especializados, centros de excelência, você também ganha bastante em termos não só de agilidade, mas também em termos de conhecimento. E isso também reduz potenciais custos para o sistema. Uma vez que você tem mais expertise, você tem mais gente olhando para aquele centro, para aquela enfermidade, uma vez que a gente vem trazendo cada vez mais doenças complexas e medicamentos target, cada vez que a gente tenha mais centros que possam trabalhar dessa forma, facilita este processo, né, de você ganhar não só expertise, mas também potencial escala, e isso também leva a uma redução de custos. A gente vai discutir isso um pouquinho depois, quando a gente falar de tecnologia, mas a gente estava falando isso um pouquinho antes, né, como é que esses centros também eles podem ajudar depois outras áreas que estão distantes e que não têm a mesma oportunidade de ter esses centros, mas que podem se conectar para ganhar essa expertise, como isso também pode ajudar também nessas áreas de vulnerabilidade. Como é que a gente talvez consiga conectar centros de excelência da parte suplementar, talvez com parte pública, para garantir que a gente tenha suporte nessa equidade também. Posso só... Desculpa. Por favor. Só uma coisa interessante nesse ponto, desses centros de excelência, é que eu acho que a gente está num momento em que a medicina está mudando, né? A gente passa de um foco de tratamento para um foco de diagnóstico, por exemplo, buscando o que já vem sendo feito fora do Brasil, que é o foco na prevenção e não no diagnóstico e tratamento. E pensando nisso, acho que a gente tem duas realidades muito diferentes, que é o Sistema Único de Saúde, que atende maravilhoso, mas da maneira que consegue. E essa oportunidade desses centros de excelência, eu acho que trazem um pouco uma oportunidade dessa evolução que a gente busca e para a prevenção, para o diagnóstico, mas mais voltado para a prevenção, especialmente porque toda a cadeia ali, né? Eu acho que você consegue entender todo o custo, entregar valor com menor custo e começar a entender numa verticalizada, por exemplo, quanto a prevenção, o ganho que tem não só o paciente, mas também a empresa. E às vezes é muito difícil quando a gente pensa só em um laboratório fazendo diagnóstico, o paciente, aí o médico está desagregado disso. Então, eu acho que esses centros de excelência, eles têm tudo para dar um impulso maior nessa transição que a gente vê, porque eles conseguem, né, ter toda essa noção da cadeia de custo e o quanto a gente entrega de valor, baixando o custo, que é o que vai permitir essa acessibilidade, né? Então, achei bem interessante.
Eu acho que essa diversidade da mesa, ela se justifica exatamente quando a gente tem perspectivas. Vocês trouxeram um olhar complementar para acesso. Então, a gente falou da necessidade de acesso, de incorporação de tecnologia, mas a Laura trouxe um ponto que eu também achei super interessante, é como entender que países como o Brasil são vários Brasis no mesmo Brasil. A realidade que a gente vê da saúde no Rio de Janeiro é muito diferente de Belém, que é muito diferente de Recife, que é diferente de São Paulo. Então, esse entendimento, né, isso gera um olhar atento, mas muito mais do que isso, uma necessidade e de não termos, inclusive, desperdício, ou seja, entender esses gaps assistenciais para que a gente possa alocar os recursos no lugar correto, sem o desperdício. E falando um pouquinho dessa, a gente vai entrar agora num olhar de colaboração, né? Que, de novo, acho que nós temos aqui setores, segmentos e realidades muito diferentes. Então, a pergunta que eu trago para vocês, no sentido de colaboração, é de que maneira as parcerias estratégicas entre empresas de saúde, sistemas de saúde locais e comunidades podem ser implementadas de forma eficaz para enfrentar os desafios específicos na área de saúde e reduzir as desigualdades sociais. Cris, você quer começar? Porque esse é uma temática que acho que quase todo mundo pode contribuir, né? Exato. A gente tem, eu queria compartilhar um projeto que a gente tem muito interessante. A gente tem 2 medicações que são antifúngicos, que hoje o programa, né, é muito específico, e a mucormicose e a aspergilose, que são dois males muito específicos, muito focados em pacientes em tratamento de HIV, em pacientes hematológicos. No Brasil, hoje, a gente tem uma das melhores políticas, com praticamente todas as medicações. Para ter uma ideia, a gente tem 2 medicamentos incorporados, um deles a gente tem muito mais incorporado no SUS, muito mais utilizado no SUS até do que no mercado privado. Mas onde é o principal gargalo? É o diagnóstico. Porque o diagnóstico de aspergilo e de mucormicose, ele é muito específico, ele vai muito do olho clínico e ele é muito difícil. E ainda tem um outro ponto, que a maioria dos médicos não passam por isso. Porque o infectologista, ele normalmente olha muitas outras enfermidades antes de ver exatamente a mucormicose, que é um pedaço muito pequeno. Então, hoje a gente tem um laboratório, a gente faz isso em eventos, a gente treina, a gente tem um programa de treinamento de diagnóstico de mucormicose e aspergilose focado no mercado público para qualquer médico que queira entrar, em parceria com a Escola Paulista de Medicina. Então, é um programa no EMO. Durante o EMO, a gente conseguiu, o EMO, que é a BHH, cedeu um lugar para a gente, e a gente montou um laboratório de diagnóstico onde todos os residentes médicos puderam visitar e aprender e ter contato com médicos que são as sumidades, como Dr. Arnaldo Colombo, Márcio Nucci, pessoas que são realmente referência nessa área. A gente deixou à disposição durante todo o período do congresso, e a gente faz isso durante o ano. E com isso a gente espera que salve vidas, porque a mucormicose e a aspergilose, eles são enfermidades que realmente levam o paciente à morte num período muito rápido. E são pacientes que fizeram transplante, que receberam medicações de alto custo para tratamento hematológico, e que o governo já investiu muito no tratamento desse paciente, ou na HIV, que ele já teve um tratamento, e que muitas vezes ele ia a óbito por conta dessa falha, né? E que hoje o programa tem. Mas o diagnóstico é imprescindível. Então, a gente tem conversado muito em como a gente também consegue fazer mais parcerias para ajudar a aumentar o diagnóstico de aspergilose e mucormicose. Guilherme, você, aproveitando o diagnóstico, você quer seguir com a tua contribuição? Pode ser. Pronto. Eu achei muito interessante essa colocação sobre tecnologia, porque quando a gente pensa especialmente em diagnóstico molecular, sempre tecnologia vinha já agregada muito mais cara do que sempre quando você pensa em uma coisa nova, ela vai vir muito mais cara. E eu acho que a gente tem participado de algumas iniciativas justamente para fazer o contrário. E até o próprio Ministério da Saúde recentemente soltou um programa, né, de desenvolvimento produtivo para parcerias público-privadas, né, e a gente tem agora, entrou com uma parceria com um laboratório público do Paraná para fazer uma transferência de tecnologia para
começar a produzir os nossos kits aqui no Brasil. E justamente pensando na incorporação dessas tecnologias, né, no SUS, e que tornando, uma vez produzidos aqui, que a gente consiga derrubar bastante o custo disso e tornar isso bem acessível. Eu acho essa iniciativa é importantíssima, e através dessas parcerias a gente conseguiria trazer muito mais coisa, já pensando nessa mudança do guideline até do Ministério para o rastreio de HPV, já pensando em todas essas implementações, a gente conseguir internalizar isso, né, através dessas parcerias com as entidades públicas, acelera muito esse processo, né, tornando esse diagnóstico muito mais acessível. Isabela, você quer seguir? Oi? Bom, complementando você falou da PPP, né, de parceria público-privada, eu também falei um pouco mais cedo, nós da Aliança, enfim, um dos desafios para você diminuir a desigualdade social, a gente vem conversando, é o acesso à saúde das pessoas, e, enfim, são Brasis dentro de um mesmo Brasil. E a nossa experiência, a gente tem uma experiência de uma PPP na Bahia, é a única PPP de diagnóstico do Brasil, e a gente está na Bahia dentro de 12 hospitais, é uma parceria com o governo do estado da Bahia, e mês passado a gente celebrou 3,5 milhões de exames já realizados para pacientes SUS, e é impressionante, além do orgulho de você ver que é uma coisa... É um projeto sólido que está de pé e dá certo, e você vê as pessoas fazendo o exame com muita qualidade. A gente tem um SLA lá de 2 horas para entrega de exame, que é algo que a gente não enxerga, que a gente não vê nem no mercado privado. O pagamento dessa PPP ele é relacionado ao NPS. O nosso NPS é acima de 95, então você tem que, enfim, o nosso incentivo é entregar sempre uma qualidade maior, e não somente volume de exames. Então, é um formato que dá muito certo. Você vê que o paciente, ele pode fazer esse exame perto da casa dele, são 12 grandes hospitais na Bahia. Então, eles diminui a jornada e tem um diagnóstico mais preciso, que com certeza vai também fazer com que ele tenha uma resolutividade maior na doença dele. Interessante trazer o aspecto do foco do paciente, independente se essa instituição é pública ou privada, né? Levar acesso à saúde de qualidade para todos. Laura, você quer complementar? Quero. Eu acho que tem uma questão muito interessante quando a gente pensa também na equidade, no acesso à tecnologia, que é a gente pode investir muito em pesquisa e desenvolvimento, em encontrar as melhores tecnologias, né? Se esse paciente ele não tiver acesso, a gente vai continuar com esse mesmo problema. E hoje o que a gente vê na OMS, por exemplo, é uma discussão sobre como os determinantes sociais da saúde estão impactando, né, exatamente que a gente tenha, porque o que acontece é que, num cenário ideal, a tecnologia em saúde ela seria avaliada pelo benefício que ela traz e não pelo impacto econômico, né, que ela vai levar. Mas como a gente tem essa restrição orçamentária, a gente precisa desenvolver esse tipo de análise. Só que, se a gente não considera esses aspectos dentro das nossas análises, e eu acho que hoje esse é o desafio que a gente está tendo quando a gente fala de tecnologia, principalmente de alto custo, é que os pacientes vão continuar sem conseguir acessar por conta desses determinantes sociais da saúde. Então, a estimativa hoje é que eles vão impactar de 30% a 55% da saúde das pessoas, e aí a gente começa a ter algumas iniciativas, né, discussão de saúde populacional, ou seja, como é que a gente consegue, de alguma forma, entender quais são aquelas características e trabalhar com esses dados em medidas de promoção à saúde. A gente tem também a questão, né, de alguns atendimentos móveis. Então, eu participei de um projeto que era uma tecnologia como se fosse um raio-x, só que ele era uma câmera fotográfica para você poder levar isso, né, para comunidades ribeirinhas, algumas comunidades indígenas, para que a gente pudesse fazer um diagnóstico mais rápido. E aí o processo de incorporação dessas tecnologias, né, será que a gente precisa desse processo? Se a gente tem uma comunicação com o Ministério da Saúde através de uma secretaria específica, a gente teria um acesso mais rápido, entendendo que existe uma necessidade, né, pensando nessa questão da equidade. Então, eu acho que hoje, para além das parcerias público-privada, enfim, de tudo isso que já foi falado aqui, eu acho que é muito importante que a gente comece a olhar para o acesso também com essa perspectiva, porque senão a gente vai continuar incorporando as tecnologias e as pessoas não vão ter
o acesso na ponta, não só pela questão orçamentária de disponibilização dessas tecnologias e, de fato, para elas estarem dentro do sistema, mas porque o paciente não consegue chegar, né? Então, por que mulheres pretas periféricas, elas não têm menos pré-natal? Será que é por conta de uma questão de acesso ou porque a clínica da família não abre enquanto elas estão trabalhando, né? Então, são todos esses pontos que hoje a gente traz para a discussão. Cláudio, você vai complementar aí. Eu queria só fazer um comentário, que eu acho que a pergunta é muito feliz quando fala de parcerias estratégicas, né? Então, dentro da área de acesso da ABV, a gente tem um setor que faz parcerias estratégicas tanto com a área pública quanto com a área privada, mas saindo um pouquinho também na linha desse comentário, eu quero trazer aqui uma reflexão quando a gente fala de acesso à medicação. Então, quando a gente fala de parcerias, é importante também não só que elas sejam feitas, mas sobretudo elas sejam implementadas, para que no final do dia elas tenham o resultado que a gente espera, que é atendimento melhor dos pacientes, seja na saúde suplementar, seja no sistema público de saúde, e que as pessoas tenham essa diminuição dessa inequidade. Um dos exemplos que a gente tem, quando falamos assim de produtos que são incorporados, é uma jornada longa para um produto ser incorporado, por exemplo, no Sistema Único de Saúde. 6 meses até 1 ano, por passar por todas as análises de tecnologia, se vai ou não vai incorporar, vale ou não vale a pena. Mas, às vezes, uma vez isso feito, aprovado, incorporado, leva até 2, 3 anos para a disponibilização do medicamento para chegar na mão de um paciente. Então, essa é uma parceria que é feita, de alguma forma, onde se analisa através de ganhos de escala, de custos, para que a população tenha acesso, mas no final do dia tarda muito para que isso aconteça. E aí essa iniquidade ela vai aumentando não por uma falta de parceria, mas talvez porque a gente hoje tem decretos, processos com tempos definidos para que aconteçam, mas eles por uma razão ou outra acabam não acontecendo. Então deixo aqui também uma reflexão de como esses processos poderiam ocorrer de uma forma mais célere para garantir a redução da iniquidade. Falo que a hora que a gente observa, né, esses trabalhos, né, que vocês estão realizando, o Guilherme falando aí da transferência de tecnologia para conseguir reduzir custo e levar acessibilidade das tecnologia, o trabalho da Cris, que é maravilhoso, a gente que é, como diz, de bancada e sabe o que é um diagnóstico de micologia, o quanto isso salva vidas realmente, isso sim é reduzir iniquidade. Então, a gente vê a riqueza desse trabalho e fica realmente e sabendo da importância disso tudo. Então, parabéns mesmo, né? Mas a gente falando ainda de ação social e dessa questão da colaboração, eu gostaria, né, gostaria de ver com vocês aqui quais são alguns exemplos de ação, realmente ação social bem-sucedida, que empresas de saúde implementaram, as empresas de vocês, para reduzir as desigualdades na saúde e como essas ações poderiam ser replicadas ou mesmo ampliadas para ter um impacto maior. Né? Eu acho que o Ricardo poderia falar um pouco para a gente disso, né, Ricardo? Vamos lá, só um rápido comentário ainda no tema anterior, né? Mas, de novo, apenas uma observação. Eu vejo assim, a minha matrícula na saúde foi a pandemia, né? E a minha observação é que eu vi muita colaboração no segmento como um todo. Se a gente imaginar, né, um sistema sob estresse, né, com uma volumetria de atendimento numa doença que até então, né, era muito desconhecida, e a forma como o Sistema Único de Saúde superou com o suplementar, isso é incrível, gente. É incrível. A gente vê uma guerra e realmente a gente tem que reconhecer todo o segmento, não é só o hospital na ponta, né, a indústria farmacêutica, enfim, é todo o ecossistema de saúde que, obviamente, ajudou a enfrentarmos algo sem precedentes na nossa geração, né? Acho que esse é um ponto de observação, mas trazendo mais para essa área, né, do social, como a gente pode desenvolver, eu reflito muito isso no nosso grupo e eu vejo que o grande desafio é que nós temos programas muito assim bacanas, maduros. Temos aqui, né, ao lado, aqui no Morro da Providência, por exemplo, um programa social, né, de responsabilidade social, voluntariado incrível, mas o grande desafio é a gente conseguir fazer com que algo que é mais pontual, ele consiga, né, ter uma capilaridade maior.
né? Acho que é o desafio das organizações como um todo, né? Mas eu vejo que um outro olhar que eu trago também é que a gente, dentro das nossas organizações, se a gente conseguir mobilizar, né, as nossas equipes, se a gente conseguir gerar, né, educação, letramento e engajamento, mobilização das pessoas, isso transcende, né, as barreiras, as paredes daquela empresa e vai para, né, a comunidade, vai para a sociedade, e por vezes a gente não consegue articular isso nas nossas organizações, né? E isso está acontecendo. Então, a pauta ESG, eu acho que toda essa pauta realmente de responsabilidade social, a gente pode falar, poxa, o sistema de saúde passou por muita pressão, algumas pautas foram, né, relegadas, mas eu acho que a nossa responsabilidade como lideranças na saúde de resgatar e fomentar cada vez mais colaboração. A gente fala muito com outras empresas do setor, aprende muito com outras práticas, e o segredo acho que é tentar harmonizar um pouco, trazer mais consistência, né? Coesão, exatamente, Adriana. Coesão é uma palavra bem feliz, porque realmente os desafios são muito grandes, né? Então, um pouquinho da nossa ótica. Os desafios são são enormes, aliás, e essa questão da responsabilidade social, né, ela tem que estar na pauta, né, de todas as empresas, mas o Guilherme, eu acho que tem também um trabalho muito interessante para compartilhar com a gente, né, Guilherme? Falando muito, a gente é uma empresa recente no Brasil, né? Nós começamos em 2019, e com 6 meses de empresa a gente passou pela Covid, né? E nesse tempo era uma empresa pequena que estava se estruturando, e a gente via aquilo que a gente conversou um pouco antes aqui, né? O Brasil, o mundo estava passando por uma situação complicadíssima, e quando você olhava para dentro da empresa, os nossos funcionários ali trabalhando, assim, dando tudo, e depois tendo que voltar para casa e não podendo ver filho, não podendo ver os pais, e foi uma situação que a gente se viu, a gente precisa também tentar de alguma forma devolver um pouco de tudo que a gente está gerando aqui, né? E a gente implementou diversas, ao longo desses 3 anos, a gente conseguiu trazer, conseguimos doações fora do Brasil, né, para fomentar alguns projetos aqui. Tivemos projetos em ONGs, em Paraisópolis, para testagem em massa, agregando uns totens de rastreamento térmico para amplificar o PCR, por exemplo. A gente tinha um número limitado de PCRs, então a gente usou uma triagem térmica para direcionar, e em vez de atender só 5 mil, a gente conseguiu atender no fim mais de 20 mil pessoas com testagem de Covid. A gente trouxe equipamentos de PCR que ligavam em bateria de carro para poder testar a comunidade indígena. A gente fez o que a gente conseguiu nesses 3 anos, pensando em devolver um pouco até do que a gente estava, né? Não tem como negar que, enquanto empresa desenvolvedora de kits para Covid, a gente teve um crescimento absurdo nessa época, e a gente via uma necessidade muito grande de tentar devolver um pouco também do que a gente estava passando, né? E eu acho primordial também, pensando até na questão anterior sobre essas parcerias. Hoje a gente tem muita parceria com a universidade, a gente implementou alguns laboratórios em universidades que fazem atendimento para populações vulneráveis, tentando trazer o PCR, tornar mais acessível esse diagnóstico de ponta e mais eficiência também para o tratamento, né, encurtando os prazos, pensando na melhoria da qualidade de vida do paciente. Durante a pandemia, a gente chegou através de doações que a gente trouxe de fora do Brasil também, a gente estruturou 44 laboratórios do Ministério da Saúde, que hoje não tinham até então, e que hoje tem condição de realizar diagnóstico molecular, sejam LACENzinhos, laboratório de fronteira. Então, a gente teve diversos projetos nesses anos que a gente agora vem continuando pós-Covid com outros enfoques, né? Bacana, viu? Olha, muito, muito bom. Cláudio, você gostaria de complementar alguma coisa aí para nós? Sim, posso compartilhar um pouco de como a AbbVie tem feito esse processo. Então, a gente, como eu falei para vocês, trabalha em várias áreas, imunologia, oncologia, mas também na área de oftalmologia. Então, a gente faz multirões para diagnóstico de pacientes, trabalhamos com algumas entidades para doação de óculos, tratamento de alguns pacientes. Então isso também tem ajudado bastante, né? Como organização também a gente tem um projeto global, que é uma das benefícios de ter uma companhia global, que chama AbbVie Gives Back,
que os próprios funcionários eles podem escolher uma entidade de qualquer país, no caso do Brasil. Você pode fazer uma doação e a doação que você fizer, a companhia dá o dobro da doação para aquela entidade. Então isso vai também gerando também essa ideia de que você pode contribuir, né, naquele pouco a pouco que você faz. E a gente também tem um projeto que eu reforço, que é muito importante, que é de educação. Então, quando a gente está falando, tem vários Brasis dentro do Brasil, quando a gente fala de parte pública, mas também dentro da parte privada, né? Você tem dentro da saúde suplementar diferentes níveis de acesso para diferentes áreas. Então, a ABV desenvolveu um programa que chama ABV Impulsiona a Saúde, onde ele passa a fazer uma parte de educação, falando sobre Value-Based Healthcare, de como a gente pode usar essa situação de realmente encontrar o valor das inovações para que isso se torne uma realidade em diferentes áreas e em diferentes situações de saúde suplementar, por exemplo, e na saúde pública. Então agora, há poucos meses, a gente teve um dos nossos eventos, a gente contou com mais de 40 entidades da parte pública e privada para discutir de forma prática como a gente faz essa medicina baseada em valor para o dia a dia. Então, mais do que ter um primeiro dia foi muito mais teórico, mas no segundo dia ele foi bastante prático. Que as pessoas sentaram nos seus grupos e discutiram como é que na segunda-feira a gente volta para casa trazendo esse tipo de abordagem para o meu dia a dia. Então, a gente passa também por uma parte, obviamente, de apoio às comunidades, mas reforça também a oportunidade de garantir um processo de educação para vários stakeholders na cadeia. Nós não combinamos, mas foi o gancho para a gente trazer o ponto de educação para discussão. É interessante que eu avaliei alguns dados e os estudos apontam que até 2030 nós teremos mais de 10 milhões de escassez de profissionais da saúde. Então, esse tema de educação ele é bastante relevante. E aí, eu trago para a discussão uma pergunta. Dentre as ações estruturais, a desigualdade de acesso aos serviços de saúde no país também passa pela educação e pelo aumento do número de profissionais de saúde em áreas carentes. Como a empresa de vocês contribui para a formação desses profissionais? E aí, Laura, você quer começar? Posso começar. Assim, eu acabo, como eu trabalho na consultoria, né, eu trabalho para diferentes empresas. E lá no podcast a gente também tem um espaço em que a gente consegue trazer alguma informação, né, tanto em termos de tecnologia quanto em saúde, para falar sobre esse assunto. Então, diferentes assuntos, na verdade, né? Então, assim, eu já tive a oportunidade de participar de algumas palestras e aulas em que a gente podia levar para outros fóruns também no Brasil, não só na região sul e sudeste, mas também fóruns no norte e nordeste, né, o que é a avaliação de tecnologias em saúde, como esse processo acontece, não só para gestor, mas também para paciente e também para médico. Isso porque hoje a gente sabe que o processo ele não é simples, né, custo-efetividade, desenvolver um modelo econômico, uma análise de impacto orçamentário. A gente já sabe agora com essa decisão do STF, toda a questão de medicina baseada em evidência, assim, são conceitos difíceis, mas que vão fazer parte do acesso às pessoas, né, para a saúde. Então, tanto para os gestores, né, trazer o que está sendo trabalhado em outras agências, no sentido de incluir os determinantes sociais, né, de incluir a equidade. Todo mundo entende a equidade, mas eu acho que como é que a gente inclui ela de forma objetiva, dentro do processo de tomada de decisão? Porque quando a gente está numa plenária, dentro de um processo deliberativo discutindo, a gente pode ponderar mais ou para menos, a depender, né, de quem é aquela população afetada e entender um pouco do que a gente chama de valor social de algumas tecnologias. Mas como a gente coloca isso de forma objetiva, para que todo mundo, a qualquer momento, quando veja aquela discussão, consiga entender realmente o impacto, né, do valor social daquela tecnologia para o processo. Então, o que a gente vê é que essa educação ela é muito importante para que isso se torne não só transparente, porque em termos de ATS hoje o processo é transparente, a gente consegue ver as reuniões, mas isso não significa que eu entenda, né, o que cada um
o que foi o driver de cada um para de falar sim ou falar não. Isso não fica claro. Então, assim, para que a gente consiga explicar como esse processo funciona, quais são as atualizações, qual é o impacto desses determinantes sociais para a sociedade médica, como é que eles podem participar desse processo, se cadastrando, né, como um médico dentro da base de dados do Ministério da Saúde, contribuindo na consulta pública, e para o paciente também, como é que eles podem participar disso, claro, lembrando sempre que eles são pacientes no final do dia, mas como a gente pode levar essa educação, né, tanto de avaliação de tecnologias em saúde, de economia da saúde, diferentes doenças, né, como é que essas tecnologias de alto custo funcionam, por que tem registro na Anvisa, mas não tem incorporação, onde é que está essa diferença? Então, eu acho que isso é bem importante, claro, traduzindo. E o que a gente vê também é que no pós-incorporação, a gente precisa de uma educação para que esse dado chegue na ponta, para que a pessoa saiba que aquela tecnologia foi incorporada. Então, também tem um pouco desse trabalho. E lá no podcast, dentro do espaço que a gente tem para falar de biotecnologia, muitas vezes a gente traz também esse debate porque a gente agora tem uma inteligência artificial que é capaz de olhar, de diagnosticar câncer de mama, não sei aonde. Mas se não tiver um 5G que suporte a plataforma que vai fazer aquilo funcionar, não adianta. Então, a gente também tenta trazer um debate anterior, né, que é o debate da implementação do 5G. Então, acho que essa comunicação, né, todo esse conhecimento, desde o mais simples até o mais complexo, que eu acho que pode fazer a diferença, porque você vai trabalhar nas diferentes esferas. Mais uma vez a gente fala de colaboração, né? Entendimento da cadeia como um todo, para ver como é que ela, apoiando, a gente consegue avançar. Isabela, você trouxe na tua fala inicial da responsabilidade do compromisso do Grupo Aliança, não só de um atendimento diferenciado nos grandes centros, mas também nas áreas periféricas e de maior dimensão geográfica. Entendo que vocês devem encontrar várias barreiras no processo de capacitação da tua força de trabalho. Conta um pouquinho para a gente como é que vocês fazem para superar esse desafio. Bom, a gente tem um projeto muito bacana. Primeiro, antes de tudo, como eu falei, a gente consegue atender à distância. Então, hoje, muitos lugares que a gente vai, que a gente não encontra uma mão de obra específica, a gente consegue já atender realmente à distância. A gente tem alguns command centers espalhados pelo país e dali a gente consegue ter especialistas 24 horas todos os dias da semana e técnicos de radiologia. Então, eles conseguem operar as máquinas à distância e a gente também dá o laudo. Mas a gente tem um projeto muito bacana e ele começou de forma muito tímida na Aliança. Ele começou com uma pessoa só, com um estudante, e agora já está bem maior, ele vem ganhando cada vez mais força. O nome dele é Jovens Aliados, é até uma brincadeira com o nome da Aliança, e a gente enxergou que hoje você vai nas empresas, nas principais faculdades públicas de medicina, são faculdades difíceis de entrar e as pessoas precisam estudar muito, e ali você vê entre os primeiros lugares, são jovens que vieram de lugares periféricos e lugares sem recurso, enfim, estudaram bastante, se esforçaram e passaram, e aí quando eles vão para fazer a faculdade, a realidade deles é que mesmo com uma bolsa que eles ganham, ainda assim eles não conseguem se manter. Esses jovens geralmente são o primeiro da família deles a terem se formado na escola, são os primeiros a fazerem uma faculdade, e aí muitos mesmo acabam saindo por conta para ser Uber ou para virar entregador, porque eles precisam daquele dinheiro agora para realmente viver ou para mandar de volta para a família, e são jovens que iriam no futuro ter uma formação excelente e com certeza voltariam para suas regiões onde eles estão para poder atuar. Então, esse programa que a gente tem hoje, a gente faz uma captação desses jovens, não é uma escolha, mas a gente tem todo um processo e a gente dá uma bolsa para eles também, e além de dar só uma bolsa, a gente dá um acompanhamento, porque às vezes não é só a bolsa, mas eles precisam de um acompanhamento psicológico, de mentoria. Eles têm uma carga horária pesada, então também não é uma coisa muito pesada no dia a dia, mas a gente faz uma forma que eles têm uma mentoria até eles, enfim, sabem como é que é a parte de gestão, apesar de que não é o foco deles todos, mas a gente faz essa mentoria passando por cada área, a parte de diagnóstico também, a parte psicológica.
E a ideia é isso, é para que a gente possa ajudá-los a se manterem durante a faculdade, até o momento que eles possam fazer estágio e terem sua própria remuneração, e porque no futuro a gente sabe que eles irão voltar para suas regiões e vão atuar, e isso a gente vê que realmente falta essa mão de obra em lugares específicos. Muito bom, Isabela. Eu falo que quer dizer, é um investimento social, né? Eu falo que a gente cada vez mais, né, dentro das nossas empresas, a gente continua investindo, continua estruturando, e é sobre isso que a gente quer falar agora, né, daqui para frente, nessa próxima pergunta. É sobre o investimento social privado, é que a gente gostaria de saber, né, porque a gente sabe que esses investimentos são mecanismos importantes, né, para a contribuição na redução das iniquidades sociais. E então a gente gostaria de saber aí qual o modelo de atuação, como é que a empresa de vocês está investindo, qual o investimento social que vocês estão fazendo. A gente conhece, por exemplo, no caso aqui da Siemens, né, como através da fundação. Nós, do SEIBM, nós temos o Instituto SEIBM, que é uma empresa que já tem quase 20 anos, o Instituto SEIBM, que atua e já impactou quase 1,6 milhões de pessoas, atuando aí de norte a sul do Brasil. Enfim, que a gente atua em 3 eixos, não só na saúde, facilitando o acesso a exames, mas também atuando com outras organizações sociais também, capacitando empreendedores e também atuando também na área de filantropia. Então, são 3 eixos que o Instituto SEIBM atua, né, durante esses 20 anos. Mas eu gostaria de ouvir de cada um de vocês, inclusive da Adriana, como está sendo o investimento social aí de vocês. Bom, eu começo? A Cris olhou assim, então vou seguir. Interessante esse ponto. Nós temos, né, no grupo, nós somos, obviamente, uma organização de saúde, mas nós somos mantenedores de uma fundação chamada Fundação Siemens, junto com outras empresas do grupo Siemens. E qual é o nosso grande foco? Trabalhar com educação. Então, 2 vertentes da educação na parte de tecnologia, porque nós não só queremos promover essa capacitação, mas como responsabilidade social também e compromisso, podemos absorver essa mão de obra dentro das nossas organizações e nas organizações que estão no mesmo setor que a gente. Então, o primeiro ponto de prioridade de educação é na área tecnológica, então temos vários programas STEAM voltados também para populações em vulnerabilidade, com uma série de apoios e parcerias também com grupos educacionais, e o outro aspecto é a capacitação na área da saúde, aí na formação de técnicos, na formação de jovens aprendizes que têm interesse, e aí de uma forma bastante ampla, entrar no segmento de saúde, quer seja através do conhecimento dessa jornada digital, que contribui, quer seja pela parte de gestão. Então, a gente acaba tendo esses 2 pilares prioritários estratégicos para que a gente possa efetivamente gerar maior impacto e contribuir também para os segmentos onde a gente atua. Muito bom, Adriana. Eu acho que esse engajamento social é isso que traz o retorno e a gente consegue atuar e levar, né, o bem-estar nas comunidades em todos os sentidos onde a gente atua. Mas eu acho que a Cris tem alguma coisa para complementar com a gente e nós gostaríamos de ouvir. Eu não tenho, óbvio, né? A NITE é uma empresa de 3 anos, é uma empresa pequena, perto, né, da grandiosidade da empresa de vocês. Né? A gente tem ações dentro da empresa, a gente tem uma ação muito forte com todos os aprendizes. A gente hoje tem um aproveitamento de 100% dos aprendizes. A gente faz uma mudança, a gente faz um suporte para que esses aprendizes mudem para estagiário, e hoje a gente tem 100% de aproveitamento dos nossos estagiários. Então, esse é um programa que a gente tem muito orgulho dentro da companhia, e a gente tem 2 dias por ano de trabalho voluntário que a gente libera a todos os funcionários, e a gente faz um trabalho voluntário organizado.
é ainda muito pequeno, perto de uma instituição Siemens, mas é um exemplo do que qualquer empresa pode fazer. Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente tem feito, acho que mais forte. Cláudio, gostaria de contribuir? Vamos falar assim, exatamente como eu estava falando, a ABV pauta bastante também nesse processo pela educação, né? Então, como a gente estava falando, tem vários Brasils dentro do Brasil no ponto de vista de pacientes, mas quando a gente olha para a área médica, isso também é uma realidade. Tem médicos que não têm condições de vir a um congresso, não têm condições de se atualizar, não têm condições de saber o que está incorporado ou não incorporado, o que ele precisa fazer, o que ele não precisa fazer. Então, para ter uma ideia, aproveitando também o próximo tema, que a gente vai falar um pouco mais de tecnologia, né, mas o que isso tem ajudado bastante, a ABV faz mais de 2.200 eventos médicos por ano, para garantir exatamente que essa educação ela possa chegar não só àqueles médicos que estão nas grandes capitais, mas também isso por todo o nosso país. Além do projeto que eu falei para vocês, do Impulsiona Saúde, onde o foco aí é direcionar para a área de acesso. E isso também enquadra muitas vezes os nossos médicos de diversos momentos e áreas do país, porque existem distintos níveis de conhecimento e cada vez a gente vê maior a necessidade de você entender como é que você pode dar o melhor acesso ao seu paciente, seja na parte pública, seja na parte privada. Então a gente tem trabalhado muito como organização nesse processo de educação, principalmente das entidades e áreas médicas. Excelente. Muito bom. Então voltamos ao tema de tecnologia, né? Pensando nessa associação de tecnologia e acesso, as tecnologias no nosso segmento de saúde, elas têm um grande potencial de expandir o acesso, como a gente já falou aqui em colocações anteriores. E aí a gente pode citar, né, o avanço da telemedicina, saúde digital, inteligência artificial. Então, como é que vocês acreditam que essas tecnologias elas conseguirão, de fato, contribuir para o atendimento de populações mais vulneráveis? Então, eu queria começar com o Ricardo. Vamos lá, um tema complexo, né, Adriana? Mas eu vejo até só, de novo, uma conexão com o tema anterior e eu volto para esse ponto, né? Uma das épocas que eu mais gosto ao longo do ano é poder ler o relatório ESG da companhia com a minha família. Eu acho muito bacana que, assim, eu fico ali, eu não consigo ter a atenção das crianças, né, para finalizar o relatório, mas vão ali uns 3 jantares para mostrar o que a empresa que eu trabalho, né, que eu fico muito tempo longe de casa faz. Então é muito bacana que é uma forma de a gente compreender, né, a complexidade do nosso trabalho, né, para que a gente contribui, isso se aplica a todo mundo da saúde, né. Mas trazendo um pouco para a questão, acho que até de tecnologia, se a gente, também conectando com formação de profissionais, eu vejo que esse é um movimento que ele não tem volta, né? Se a gente olhar para trás no retrovisor e entendemos o que já existe de inovação aplicada, né, em tecnologia, já é um mundo diferente do que ele foi ali em março de 2020, por exemplo, no início da pandemia no Brasil. Tem muita telemedicina que veio, na minha concepção, para ficar, né? A gente escuta de muitos médicos, né, doutores, doutoras, de que o diagnóstico, né, visual ele é muito mais eficiente pela tela de um computador apto à telemedicina do que a interação presencial no consultório. Né, acho que por si só já muda muito só para dar uma ilustração, né? Mas eu vejo também que se a gente parar essa linha do tempo da inovação hoje, né, que nós já temos aí uma dificuldade de capacitação, né, de preparação de profissionais para atender a saúde, a gente já tem hoje um problema. Só que a gente sabe que essa linha de evolução tecnológica ela vai continuar. Então esse problema ele vai aumentar. Então, assim, na minha concepção, tudo que nós fazemos enquanto iniciativa privada e também pública não é suficiente. Né? Isso vale para o Grupo Amil, vale para todas as empresas que eu acho que tentam fazer muita coisa. A gente faz o básico muito bem feito. Né? A gente tem trainee, tem o programa de residência, tem estágio, tem jovem aprendiz, mas tudo isso ainda não é suficiente. A gente tem hoje uma dificuldade para atração de técnicos, de enfermeiros, e é uma população ela é extremamente essencial para a entrega da saúde. Né? Então eu vejo que assim, a gente tem realmente um desafio muito grande, tem práticas de excelência acontecendo também fora do país, nessa linha de realmente
fazer com que o caminho, né, a evolução dos profissionais acompanhe a tecnologia, mas eu ainda vejo que na saúde nós estamos atrás. E é uma área que a gente não pode ficar atrás, né? Então, eu também tenho muitas perguntas, não tenho todas as respostas, mas é um tema que, sem sombra de dúvidas, a gente precisa se debruçar mais. Ricardo, é interessante você trazer o ponto da telemedicina, né? Nós que estamos há um tempinho na área da saúde, a gente sabe que a telemedicina já era uma iniciativa muito antes da pandemia, né? E demorou aí 10 anos até que a gente se deparasse com esse momento de chegar e falar, olha, a qualidade e a percepção é melhor do que em outros momentos. Então, acho que o grande ponto da tecnologia também é como a gente pensa na incorporação também na cultura e na redução desses vieses inconscientes para a própria adoção da tecnologia. Então, isso é muito importante que a gente também discuta sobre, né, não só a tecnologia em si, mas como é que a gente garante, acho que a Laura trouxe esse ponto, como é que a gente garante que essa incorporação vai ser feita no seu sentido mais amplo, né? Perfeito. Guilherme, contribuições? Como a gente já, né, falou bastante sobre tecnologia, acho que ao mesmo tempo que é extremamente promissor, concordo, é um caminho sem volta, acho que a gente tem, né, uma evolução muito rápida daí das ferramentas. A gente já discutiu aqui também uma série de dificuldades que tem de implementação dessas tecnologias, né? Tanto de torná-las acessíveis, capacitar as pessoas que vão utilizar essas tecnologias para, de fato, utilizarem essas tecnologias e o que fazer com tanta informação, como utilizar essa informação, levar para o paciente, né, que é a ponta mais interessada, o acesso às tecnologias, conhecer, saber que tem. A gente tem feito, além da Cidine, eu tenho uma startup que a gente trabalha com diagnóstico por imagem como suporte para telemedicina, que a gente começou desenvolvendo uma tecnologia e depois viu que, na verdade, a gente precisava tentar trazê-la para algo mais do dia a dia, né? Como tornar isso, porque às vezes a gente vai desenvolvendo, até que vira um negócio que é extremamente difícil de colocar. E a gente viu que, em contato com os grandes fabricantes, por exemplo, que até eles pretendem, até 2026, por exemplo, celulares da Samsung devem vir com uma câmera térmica embutida. E aí a gente começou a desenvolver aplicações para utilizar essa câmera térmica para um diagnóstico à distância. Então a gente hoje consegue, a gente já tem registrado na Anvisa como desenvolvedor de software médico, a gente consegue hoje dar um diagnóstico de Covid em 15 segundos com uma foto térmica. E a gente tem utilizado essa tecnologia para triagens em ambulatórios, para acelerar o atendimento no Sistema Único de Saúde, e aí isso virou uma série de outras coisas. E eu acho muito interessante, só puxando um pouco para o que a gente está fazendo aqui, esse tipo de evento é extremamente importante para essa popularização dessas tecnologias. Eu acho que ter essas startups aqui se apresentando, ter todo mundo vendo, porque muitas vezes a gente tem uma ideia na cabeça, né? Eu vim da bancada, né? Fiz mestrado, doutorado, biologia molecular, sempre você bota um negócio na cabeça, você trilha um caminho de desenvolvimento que você fica sem, né? E às vezes alguém vê o que você está fazendo e fala, nossa, que poderia... Eu sou da bancada, viu? Virei empresário por acaso. Mas às vezes a gente está tão focado no desenvolvimento que a gente está fazendo que a gente não enxerga o todo. E vem alguém e vê, a gente às vezes está pensando que vai ter um negócio pronto ali 1, 2 anos, e alguém consegue perceber que aquilo serve para eles hoje. E a gente hoje tem demorado muito, como vocês bem falaram, às vezes para incorporar algumas tecnologias, porque a gente acha que ela ainda não está pronta, e muitas vezes a gente já poderia estar com isso andando até em POCs e outras coisas que a gente tem muita dificuldade em fazer, né? Então, acho que esse olhar sobre essas tecnologias, vamos dizer, aí de diferentes olhares, né, ter essa oportunidade de ter esse acesso, esse tipo de evento que a gente está participando, acho que também são muito importantes para a gente conseguir colocar isso logo em prática, né? Bacana. Olha, eu estava aqui cochichando com a Sandra e nós falamos que 80 minutos ia ser tempo, né, mais do que o suficiente, mas não. Nós tínhamos aqui mais algumas perguntas. Mas a Laura acho que tem que complementar alguma coisa, né, Laura? Ah, então, desculpa, Laura, complementa e depois eu já gostaria... A gente vai falar também aqui
Tem uma coisa aqui que ela quer complementar. Então, gente, como nós vamos- a prosa tá boa, A gente a tem uma gente coisinha aqui complementa ainda. antes das considerações finais. A Pode ser? Cris, não, a Cris ainda quer falar ainda das... Até desliguei. Não quero, não. Não, mas Bem, vai, Laura. Eu acho que a gente tem essas tecnologias, né, telemedicina e tal, que realmente revoluciona bastante coisa, como eu dei o exemplo da máquina fotográfica para fratura, a gente tem screening hoje de HPV com inteligência artificial, e isso otimiza o sistema para poder, de fato, depois, né, do Papa Nicolau, mandar aquelas mulheres que realmente têm alguma coisa para os centros, para fazer o rastreamento, para câncer de mama a gente também já tem, enfim, fraturas, e isso ajuda até que a gente tenha esse direcionamento dos pacientes para atenção especializada em lugares que são mais distantes, em populações, né, mais vulneráveis. Agora, tem também questões, e acho que esse hoje é um debate que a gente tem muito importante, que é o quanto essas inovações, elas vão agregar em custo, mas quanto elas vão transformar. Então, se a gente pensa até em medicamentos que eram de via intravenosa, subcutânea, agora passa para oral. O quanto isso impacta na vida do paciente, que não precisa se deslocar, que está numa área distante, né? E até em alguns fóruns de oncologia eu gosto de falar sobre isso, porque acaba que as nossas discussões, elas são muito regionalizadas, Sul e Sudeste. Seria legal que a gente tivesse também a participação das outras secretarias, principalmente do Norte, para que eles pudessem trazer qual é o impacto dessa inovação. Isso é muito difícil. Quando a gente vai trabalhar robótica dentro do contexto de ATS, nem sempre você tem uma diferença em termos de sobrevida ou melhora do resultado cirúrgico. Mas aquele paciente pode evitar intervenções que não são caras, mas são melhores para a qualidade de vida dele. Como é que a gente dá valor para isso hoje? Especialmente quando a gente está falando de uma população que talvez não tenha como fazer esse acompanhamento, que pode impactar em outros aspectos de saúde, até saúde mental, né, de qualidade de vida, ou como é que a gente vai garantir que aquele medicamento de alto custo que foi incorporado ao paciente tem uma geladeira em casa para fazer o armazenamento, tem, né, luz para poder ter uma geladeira que vá sustentar aquele medicamento que foi tão caro para a incorporação. Então, o que a gente tem tentado trabalhar, além dessas inovações que hoje são muito claras, e é engraçado porque a gente tem esse debate de inteligência artificial, de telemedicina, né, e tudo mais, e a gente tem para frente próteses conectadas com dispositivos, né, cérebro-máquina, e para trás catéter que é mais confortável de você usar. Uma cirurgia robótica que, apesar de ser uma super tecnologia, tem essa dificuldade, um próprio medicamento oral. Então, esse valor dessa inovação, que não é, né, high-tech, assim, uau, né, um robô, etc. e tal, ela ainda ocupa uma zona cinzenta, porque é uma tecnologia mais cara, que não necessariamente modifica um desfecho duro, que a gente chama, mas que tem um incremento de custo. Muito bom. Brilhante. É brilhante isso, né? Mas agora a gente vai falar um pouco, né, que nós falamos no começo, né, sobre essa questão do setor de saúde, que é um dos maiores empregadores da mão de obra feminina, né, que a gente sabe disso. As mulheres também são as grandes decisoras, não só isso, né, as guardiãs dos cuidados e acompanhamento, assistência de saúde da família. Né? Então, é o que a gente tem debatido muito isso, e eu gostaria de trazer aqui também para essa mesa, para esse ponto de discussão, né, quando nós observamos a alta liderança das companhias de saúde, e também até nos conselhos, elas ainda não têm uma representatividade no board, né, dessas empresas. Então, eu gostaria de aí ouvir um pouco, né, vocês poderiam compartilhar quais as boas práticas adotadas para a ampliação da diversidade e da inclusão no setor. A Cris vai falar um pouco para a gente. Falar um pouco do nosso grupo, né, Adriana? Estou com a Adriana na Sindus Pharma. A gente tem um grupo que é o Leadership, onde a gente tem uma atividade que hoje, né, a gente está crescendo muito, são as mulheres gerentes gerais na indústria farmacêutica, e a gente tem crescido muito, e nosso principal projeto é a mentoria, né, de novas líderes, mas tem bastante novidade. Esse ano a gente tem trabalhado bastante para o ano que vem trazer várias ações novas. Mas, né, falando muito rapidamente, porque eu sei que a gente já quase terminou,
A gente tem um número muito grande na indústria farmacêutica, a gente acabou de soltar uma pesquisa e realmente a gente é muito beneficiado, principalmente aqui no Brasil. Quando a gente olha ainda board e CEOs, isso não acontece. A semana passada eu tive um almoço com a CEO do Viva, que é uma indústria de tecnologia. Ela estava me contando que, por exemplo, nos Estados Unidos, ela conta que elas são 5 CEOs, então, assim, a gente está falando de um número gigante de companhias, então ainda falta muito, mas eu acho que o que a gente tem feito, o projeto de mentoria é um projeto muito legal, a gente tem um curso também, que a Sindus Pharma lançou esse ano, que é o EVA. Você estava me falando, né, que estava falando dos dados do EVA, mas a gente lançou um projeto EVA, que é um projeto também para líderes que se inspiram e que têm essa pretensão a chegar à liderança. E eu acho que a gente tem também aberto muito mais a discussão, porque uma puxa a outra, porque de verdade não é fácil. Eu sou uma grande... eu adoro ver isso, eu adoro ver gente nova, eu adoro ver as meninas crescendo, e realmente não é fácil, né? Na fase de maternidade, e os vieses, e a forma que a gente cria. Eu sempre brinco, eu sou mãe de menina, então eu falo para as mães de menino, vocês é que têm a responsabilidade de fazer um mundo melhor para os meninos, porque é a forma que a gente tem ter mais homens engajados nisso, porque ainda nos boards e nas grandes lideranças, a maior parte das decisões são tomadas por homens. Então, eu acho que a grande responsabilidade também é engajar os homens, os novos homens, né, para que as mulheres tenham mais espaço. Eu acho que a gente tem feito muito para as mulheres, mas eu acho que agora eu falo muito isso no grupo, né, Adriana, que a gente tem que fazer mais pelos homens, para que os homens consigam trazer e ver mais o nosso espaço. Mas é isso mesmo, é o que a gente fala, nós não temos que pregar para convertido, né? Nós temos que trazer também os homens. E eu queria ouvir um pouco o Ricardo, então, diante de tudo isso, que eu acho que ele pode contribuir um pouco para a gente, né, com a discussão. Super obrigado pela oportunidade. É um tema também que eu sou apaixonado, sabe? Eu vejo um valor muito grande para as organizações. Eu tive rapidamente, né, muito tempo fora do país, trabalhando a área de pessoas, né, em outras culturas, e eu vejo que esse é um desafio global, não é só do Brasil, né? E também trazendo para o Brasil diversos segmentos, a gente vê o mesmo diagnóstico, né, Cris, que você estava comentando agora há pouco. Mas é muito bacana, nós fizemos também um trabalho de mentoria e ele foi disruptivo dentro da empresa. Hoje nós temos, né, em posições de liderança, 55% delas são ocupadas por mulheres, então acho que é um avanço muito grande. Nosso conselho, mais de 30%, da empresa como um todo, 75% é formado por mulheres, e é muito bacana ver essa evolução. A gente vê realmente, temos até um dos nossos grupos, né, de diversidade e inclusão, Nós por Elas, faz um trabalho incrível de percorrer não só as unidades hospitalares, ambulatórios, clínicas, né, o call center, né, que é uma área muito forte da nossa operação, mas trazendo o diálogo. Acho que um grande papel que nós temos é trazer esse diálogo, que por vezes na ótica masculina falta esse letramento, né, falta essa consciência, e trazer esse assunto para a pauta, você já vai, né, removendo algumas barreiras, e aí as empresas com, né, um cenário maduro ali de gestão de talentos, é natural que você vá vendo essa mudança acontecer. Porque se não for isso, não vai ser o PowerPoint bacana ali que vai mudar o cenário, né? Então, um pouquinho aí do que a gente tem feito. Isso mesmo, Ricardo. Isabela, você também, eu acho que pode contribuir um pouco nessa discussão. Com certeza. Eu acho que, igual a Cris falou, eu também tenho meninas em casa, então eu acho que é bom você saber que você está trilhando um pouco o caminho, abrindo mais. Já vieram mulheres que vieram antes, mas a gente também, acho que o exemplo vem de casa, e a mesma coisa, igual o exemplo vem de casa, na companhia também, você ter mulheres à frente, mulheres na liderança, são exemplos e inspirações para as mulheres abaixo. Elas saberem que elas podem chegar, que tem a chance de elas chegarem a esse cargo. Na Aliança, eu acho que um pouco também do que vocês já estão falando, a gente tem bastante mulher em cargos de liderança. Na nossa diretoria, são 60% da nossa diretoria é mulher. No nosso board também, mais de 30% são mulheres. E nas nossas lideranças regionais também, mais de 50%. A gente faz um trabalho de mentoria, a gente faz um trabalho de sucessão, chamado de liderança natural. E esse ano
mais da metade foram mulheres, então, para a gente poder promover e fazer com que elas cresçam em suas, enfim, nos seus cargos, em seus setores. E eu acho que é muito rico ter essa diversidade. Você ter mulheres que vão contribuir, trazer um outro olhar, principalmente na saúde, que já é um setor que tem muitas mulheres, então tem esse outro olhar das mulheres na liderança, complementando, na verdade, dos homens. Eu acho que não é trazer a mulher e tirar o homem, mas é ter a mulher para agregar, para trazer mais um outro olhar, sabe? Bom, vamos ouvir a outra mulher aqui da mesa, né, para a gente poder fechar o nosso painel. Eu participo de um grupo que chama Women in HR, que é Health Economics Outcomes Research, porque a gente teve um painel na ISPOR, que é a Sociedade de Farmacoeconomia e Desfechos em Saúde, e aí a gente percebeu que a maior parte dos painéis eram só com homens. Então, os panels começaram a ser chamados de manels, né, porque não tinha participação de mulher. E uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos que eu venho trabalhando com debates de equidade em saúde, mas equidade de um modo geral, é que a postura, quando a gente discute equidade, ela é sempre intencional. Isso porque todos nós somos atravessados por diferentes opressões, que é o que a gente chama da interseccionalidade. Então, a gente não pode esquecer disso. A postura é sempre intencional. A partir desse debate que a gente teve, existe uma publicação dos Manels, né, da ISPOR, começou a ter essa postura intencional, então todos os painéis da ISPOR, eles precisam ter uma participação feminina, porque a partir das entrevistas que foram geradas, o que a gente percebeu é que as mulheres não só não eram convidadas, como elas não submetiam painéis, por quê? A falta de representatividade não encorajava elas a submeterem, elas não se sentiam capazes de fazer aquilo, não viam espaço, nem conseguiam se inspirar. Outra iniciativa que eu venho trabalhando, aqui estão as minhas colegas, né, da MIT Technology Review, a gente vai desenvolvendo pautas e tentando trazer isso relacionadas à saúde da mulher. A gente sabe que 1% dos estudos globais são específicos de saúde feminina, para dores, como a gente sabe toda a questão da endometriose. Então, a gente vem trabalhando em tentar desenvolver essa pauta e trazer esse assunto para os fóruns, né? Como, de novo, uma postura intencional quando a gente vai discutir equidade. Eu gostaria de fazer uma... Posso fazer só um comentário aqui? Vai lá, Cláudia. Acho que é só um ponto importante, que quando a gente fala deste processo de equidade, inclusive principalmente com as mulheres, é importante ter ações claras e consistentes, né? Então hoje, por exemplo, na ABV, mais de 50% do board executivo da companhia é de mulheres, mas mais do que isso, existe um programa chamado Unlock Her, onde elas ficam responsáveis por dar mentorias para outras mulheres dentro de organização de forma formal, não é por acaso ou quando dá. Então existe um programa para acelerar também a carreira dessas outras mulheres dentro da organização. E quando a gente fala um pouco, né, de como tem essa jornada masculina nesse processo, a companhia também, de forma deliberada, tomou a decisão de dar a licença paternidade de 90 dias para os homens na organização, para que eles realmente façam parte deste processo de papel de acompanhar as mulheres durante o processo de maternidade. Muito bom. Eu gostaria de complementar, não só por um propósito pessoal, eu sou mãe de 2 meninos, 19 e 15, mas também por ter sido, né, e seguir sendo pioneira como mulher em todas as cadeiras por onde eu passei de liderança. Então, acho que aqui eu faço uma reflexão não só do papel da mulher para impulsionar, a Cris falou uma puxa a outra, mas aqui a conscientização de todas as pessoas. Não é porque eu sou uma mulher branca, de certa forma privilegiada, porque tive acesso à educação através do meu processo, né, familiar, mas eu posso sim abrir espaço e falar sobre a dor de mulheres pretas. A gente, aqui nessa sala, vê uma sala, por exemplo, né, que precisa de maior diversidade. Aqui a gente está falando do corte de gênero, mas eu colocaria do corte de pessoas com deficiência, né, todo o impacto geracional. Então, novamente, eu acho que isso essa pauta, né, e esse compromisso, ela deve ser sim de todos, dos aliados nessa, né, que não é um grupo A, um grupo B, é um grupo interseccional e de todo mundo. Então, não sei se vocês gostariam de fazer
fazer mais alguma colocação, Isabela? Adriana, só para complementar, realmente eu sei que já acabou o tempo, mas para fomentar um pouco mais do que você falou, mas eu acho que além de tudo que você já colocou, mas eu acho que uma outra colocação é uma reflexão para a gente pensar é o etarismo também, que é algo que não é falado, é um tema que a gente não aborda ainda, mas também eu acho que essa falta essa falta de você ver pessoas mais velhas aqui ainda inseridas e podendo contribuir bastante, sabe? Mas fica para um próximo painel. Já temos uma pergunta aí provocando para o próximo Rio Healthcare Forum e FIS Week, mais uma temática. E além do etarismo, essa questão de como é rico, né? Quando a gente todos nós lideramos equipes diversas, como é rico ver perspectivas, né, de pessoas diferentes, de visões, de culturas, de realidade diferente, para aceleração e para resultados cada vez mais robustos das organizações. Então, a gente precisa entender que diversidade, equidade e inclusão não está ao redor da estratégia do que a gente faz. Ela precisa ser a estratégia do que a gente faz, porque não sou eu que estou colocando, os estudos mostram que os resultados das organizações que são mais diversas, eles são muito mais contundentes e os dígitos dizem isso, de rentabilidade, de crescimento. Então, fica aqui, né, essa discussão é uma discussão apaixonante, acho que todo mundo aqui traz, né, exemplos e essa responsabilidade, mas é muito bom que a gente termine, né, Sandra, o painel com esse tema. E eu completo mais, viu, Isabela, essa questão do etarismo não é só... O etarismo também reflete no jovem. Ele é muito jovem para assumir isso. Então, o etarismo ele atinge todas as faixas. Verdade. Né? Essa discussão aí ela é intensa. Mas é muito importante, só para finalizar, a questão da diversidade e inclusão. A gente sabe o quanto ela nos engrandece, ela traz inovação. Quando você tem um time diverso, né? Como você consegue trabalhar as diferenças, como você consegue trazer isso tudo para dentro aí da sua organização. A gente trabalha muito isso também internamente, então a gente vê a riqueza disso tudo. Então, e a riqueza desse painel também, né? Então, muito obrigada a todos vocês. A gente falou que seria 80 minutos, mas a gente nem viu passar, né? Foi maravilhoso. Muito obrigada, foi excelente. Obrigada. Obrigada, viu?